Contar com a sorte para descobrir o tema da redação do Enem em 2020? Hoje não. Preferi estudar. @Enem me viu. Fala galera, eu sou o professor Edson Dene, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e hoje a aula é suave, sobre possíveis temas da redação do Enem de 2020. Andei fazendo algumas pesquisas e algo me diz que esses temas que eu vou abordar aqui hoje têm potencial para realmente cair na redação do Enem. Vamos ver, né? São apostas. Então assim, fica ligadão até o fim do vídeo, porque eu vou abordar temas importantíssimos. Bora lá! Eu separei alguns eixos temáticos. E dentro desses eixos, eu coloquei esses temas que eu pesquisei. Então, para nós falarmos de maneira programada, de maneira estrutural, eu vou falar por eixos. Primeiro eixo que eu separei para vocês, eixo temático, é a saúde pública. Dentro da saúde pública, nós podemos conversar sobre quais temas? Separei 2 temas para vocês. Primeiro, caminhos para a ampliação do SUS no Brasil. Aí você se pergunta, mas por que esse tema, professor? Poxa, com tudo isso que aconteceu esse ano, é claro que nós estamos falando de um possível tema, nós estamos falando de algo anterior a 2020. Mas discute-se há muito tempo sobre o papel do SUS na sociedade. Se é eficaz, se não é eficaz. E com esse título, com esse tema, caminhos para a ampliação do SUS, se a banca pede isso, você tem que ficar esperto. Você já sabe que o SUS é algo muito bom, essa instituição, esse sistema, né, de serviço da saúde pública, nós temos algo positivo. Então nós precisamos ampliar sobre essa temática. Nós precisamos trazer ideias sobre como ampliar o SUS. E aí, é claro, você precisa pesquisar citações, dados, mas vou te contar uma coisa. Fique esperto essa semana no Instagram, @EnemView, que nós vamos postar citações, argumentos, subteses, proposta de intervenção para todos esses temas que eu estou falando aqui. Agora, outro tema sobre esse mesmo eixo de saúde pública. Os desafios para combater o tabagismo no Brasil. É claro que o mesmo tema ele pode fazer parte de mais de um eixo. Aqui nós estamos falando de um problema também cultural. Por quê? Porque nós temos uma ampliação histórica, social de combate ao tabagismo. Antigamente, na década de 70, década de 80, era chique fumar. Um copo de uísque, um cigarro, nas novelas, nos filmes, era sinônimo de status social. E com o tempo você vai percebendo algumas transformações. Comerciais na TV foram banidos. Você tem as embalagens de cigarros com o título, rótulo, falando sobre o que pode causar, o que não pode causar. Então existe todo um avanço de situações, de atitudes que vêm para somar, digamos assim, ao combate. Mas isso não é o suficiente, porque nós temos um número gigantesco de fumantes no Brasil. Então é algo que você também precisa pesquisar, montar um repertório, fora aquilo que eu vou postar para você. Então esse também é um tema que pode ser abordado sim, nesse eixo de saúde pública na redação do Enem. Eixo 2. Agora nós vamos falar sobre educação. Que possível tema poderia ser abordado em educação? A preservação da saúde mental no mundo globalizado. É claro que esse tema se encaixaria também no eixo da saúde pública, mas por que eu fiz questão de colocar a educação? Porque esse assunto saúde mental ele perpassa pelas competências da BNCC. Isso precisa ser desenvolvido na escola. Essa saúde mental ela precisa ser desenvolvida e prevenida, digamos assim, na escola. Então é um assunto que envolve a educação de maneira gritante. Isso precisa ser abordado já na escola. Por quê, professor?
Porque quando acontecer de você se sentir, digamos assim, um pouco mais ansioso, como nesse momento de isolamento, você saberá ou terá mais condições, no mínimo, de lidar com essa situação de depressão, de isolamento no futuro. Então isso precisa ser trabalhado na base, nas escolas. Muito bacana. Se liga nesse tema também. Segundo tema do eixo educação: acesso à informação na sociedade brasileira. Analfabetismo total e funcional. Então, o que isso tem a ver com a redação do Enem? Por que esse tema? Nós estamos falando de adolescentes, crianças e adultos imediatistas. Acessam as informações principalmente das redes sociais, que são informações superficiais, interligam isso com o egocentrismo, a vontade de discutir, a vontade de dizer que sabe de algum assunto, e querem discutir, usam essas informações superficiais lendo apenas a manchete, só a chamada do assunto. Uma fake news nem percebe, não identifica e compartilha uma fake news. Ou usa até mesmo essa fake news como argumento. Então, com certeza, esse é um assunto que pode ser abordado nesse item da educação, nesse eixo da educação. Por quê? Porque não posso generalizar, mas muitas pessoas ficam só na superfície da informação. Essas pessoas não se aprofundam, não buscam argumentos para discutir, e aí acaba discutindo no sentido de dialogar, e aí acaba partindo para a intolerância, com informações falsas. Então, estude bastante sobre esse tema também. Eixo 3, violência. Que tema eu preparei aqui? O combate aos maus tratos a animais. O que nós podemos falar? Tráfico de animais. É um assunto recorrente da grande mídia. Diversos programas abordam isso há muito tempo. Movimentam uma grana gigantesca. Então, eles são transportados, só um exemplo, são transportados de maneira precária ou de maneiras precárias. Então esses animais são maltratados não só com a ideia de venda, de exportação e importação, como também no meio como eles são comercializados, o transporte. Então é extremamente precário. Agora, tem um detalhe também. Uma lei que estava tramitando há muito tempo no Congresso foi aprovada esse ano e foi sancionada. Então isso também é uma lei sobre os maus tratos a animais. Isso também é algo positivo. Faz parte desse assunto, mas é algo positivo. Então isso pode ser falado também, e por isso esse assunto tem uma certa relevância, e eu escolhi pelo tráfico de animais, por essa lei sancionada recentemente, estava tramitando há muito tempo, e também a sociedade precisa se conscientizar com os tratos, né? Como ela trata o animal, como o indivíduo trata esse animal. Precisa ter respeito, não que ele seja um ser humano, mas precisa ter respeito, precisa tratar com carinho da mesma forma, de repente, como você trata um ser humano. Então, esse tema é importante, o combate aos maus tratos a animais. Se liga nessa dica. Eixo 4, cultura. Dentro desse eixo eu escolhi a persistência do racismo estrutural no Brasil. O que seria o racismo estrutural? Já diz o nome. É uma estrutura que envolve economia, política, sociedade, cultura, onde uma classe, uma etnia, eu diria, se torna superior em detrimento das outras. Então isso está sendo muito discutido politicamente, na mídia, e existe uma reparação a ser feita social. Uma reparação social com a sociedade, com essa etnia que sofreu lá atrás. E aí algumas empresas, porque o público já vem abordando esse assunto há muito tempo. O setor público já faz algumas reparações há um bom tempo. Agora o setor privado decidiu abrir os olhos e contribuir com políticas afirmativas, como o caso recente da empresa Magazine Luiza,
que traz exatamente uma política afirmativa para reparar, a partir de um sistema privado, algumas ações e atitudes históricas, né, com essa etnia. Principalmente sobre o que nós temos assistido nas mídias, sobre questões raciais. Um tema importante. Eixo 5, o nosso último eixo dessa primeira aula sobre possíveis temas da redação. Internet, cyberbullying, depressão e suicídio. Nós podemos falar de diversos assuntos que corroboram para esse cyberbullying. Culto ao corpo, cultura do cancelamento, a intolerância nas redes sociais. Se você parar para pensar, esse assunto está sendo muito discutido, principalmente na própria rede, ou nas próprias redes, a cultura do cancelamento. Qualquer motivo já gera uma cultura de cancelamento. E aí nós podemos falar de outro assunto, a intolerância nas redes. E a busca desse culto ao corpo, do corpo perfeito, principalmente quando você tem influenciadores que pregam esse corpo perfeito, que mostram esse corpo perfeito. E aí algumas pessoas realmente buscam essa ideia de cultuação e aí acontece o quê? Não atinge esse objetivo, fica depressivo e o ápice da depressão pode ser uma das causas do quê? Do suicídio. Então a pessoa não se encontra como gostaria naquele momento em relação à sociedade e busca o quê? O suicídio, o escapismo, que é a solução para tudo. Então esse tema também pode ser abordado. E você já sabe, argumentos, citações, subteses, propostas de intervenção, tudo isso sobre esses temas, sobre esses eixos que eu abordei na aula de hoje, você vai buscar lá no Instagram, @enemviu, e vai montar o seu repertório. Siga e, claro, deixe seu like aqui na nossa página para ficar esperto para a próxima aula. E agora, para finalizar, já que eu parafraseei, na verdade, Schopenhauer anteriormente, vou deixar aqui o pensamento dele. Existe apenas um único erro inato, que é o de acreditarmos que vivemos para sermos felizes. Fui. Tudo bem? Aqui nós estamos fazendo... Oh, meu Deus. O que foi que você ficou olhando, Alex? Tem que parar, velho. Se tá errado, tem que parar. Beleza, vambora? E aí? O que foi, Alex, que você fez? Ah, tá. Por causa do barulho fez... São partículas de ênfase. Não adianta... O que foi que você olhou? Faltou... Eu tirei saúde mental.